Meu nome é João e hoje eu queria falar um pouco sobre adaptação para vocês, que é uma característica que todos nós possuímos e eu acredito que a gente chegou até aqui hoje, no mundo moderno, por causa dela. E eu acho que foi a coisa que salvou a minha vida e me possibilitou de chegar aqui feliz e poder compartilhar minha história com vocês. Quando a gente fala em adaptação, eu acho que tem dois viés. Tem o primeiro viés, que é tu se acomodar à situação e não levar para frente e tirar o melhor dela. E tem um outro viés, que é de evolução, que a gente vai pegar essa situação e vai tirar a melhor coisa possível dela. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esportes, prezei muito a minha autonomia, a minha liberdade. E em 2018 aconteceu uma tragédia, que eu sofri um acidente. Eu tive uma queda de 10 metros. Eu estava numa festa de aniversário de um amigo. Eu tive a brilhante ideia de subir no sótão. Eu subi lá, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas o chão cedeu e eu acabei tendo uma queda de 10 metros. Eu tive uma lesão medular, que a medula ela fica dentro da nossa coluna. Ela é conectada com o cérebro e ela que é responsável para mandar os sinais abaixo. E, no meu caso, eu tive uma lesão na 9ª vértebra torácica, que é mais ou menos aqui no peito. Então, eu perdi os movimentos do peito para baixo e a sensibilidade também. Então, eu tive essa alteração de rota na minha vida e eu estava com 20 anos. Naquela época, eu tinha as mesmas preocupações que um monte de gente aqui, que era futuro, faculdade, tinha uma vida inteira pela frente. E o meu primeiro pensamento foi como é que eu vou conseguir seguir a minha vida sem fazer as coisas que eu mais amo e mais me dão prazer. Então foi muito difícil essa parte. Eu acabei perfurando o pulmão, porque eu quebrei 6 costelas. Então isso foi a parte mais complexa do meu acidente, porque eu tive que ser entubado e esperar meu quadro clínico estabilizar para eles poderem fazer a cirurgia e para ver o que ia acontecer, se eu ia ter algum movimento, alguma coisa. A primeira coisa que eu perguntei para os médicos foram quando é que eu ia voltar a andar, e eles falaram para mim que era para mim me acostumar com a cadeira de rodas, que infelizmente a lesão medular não tem cura no mundo. Então eu teria que aprender a conviver com aquilo ali e não ia ter outra saída. Eu até confesso que eu não acreditei a primeira vez que me falaram. Eu pensei, pô, uma semana atrás eu estava surfando, andando de skate, fazendo um monte de coisa, e por causa da medula eu não vou conseguir fazer as outras coisas que eu gostava de fazer. Então eu não acreditei muito. E eu passei 27 dias no hospital e foi muito difícil, porque eu estava muito mal, eu perdi 15 quilos, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água. Então, eu estava numa situação bem complexa, o tempo não passava e eu não via muita perspectiva. E eu acho que a coisa mais importante para mim naquele momento foi a minha base de apoio, porque aquilo lá que foi o que me deu forças para conseguir continuar. Que teve momentos no hospital que estava muito crítica a coisa, que eu acho que se eu não lutasse pela minha vida, talvez eu não ia sair daquela ali. E quando eu saí do hospital, eu fui para um apartamento emprestado e eu estava bem ansioso para sair do hospital, assim, eu só quero sair do hospital e retomar minha vida, ver como é que vai ser. E eu cheguei, saí do hospital e foi um baque enorme, porque no hospital eu vivia naquele mundo. Me davam um banho, faziam tudo para mim, eu não precisava fazer nada. E eu cheguei nesse apartamento, além de perder minha autonomia, eu perdi minha privacidade, eu não conseguia fazer nada. Eu precisava gritar para o meu pai e para a minha mãe para irem para o meu quarto, para me tirar da minha cadeira, para botar na minha cama ou vice-versa. Para tomar banho, eu chamava um enfermeiro para me dar banho. Então, as coisas mais básicas eu não conseguia fazer. E aquilo lá era muito frustrante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente e eu não sabia como é que ia conseguir lidar com isso. Aí eu fui para São Paulo depois. Eu fui para um hospital chamado Lúcio Montoro, que é do SUS,
E o foco lá, como a minha lesão era completa e não tinha chances de recuperar os movimentos, o foco era na minha independência. Lá eles me ensinaram das coisas mais básicas, de como me vestir, como transferir. E aí eu usei esse momento para conseguir ganhar minha autonomia. Lá eu aprendi, essa foi a primeira transferência que eu consegui fazer da minha cadeira para a cama. Olhando assim, não parece ser uma coisa muito grande, mas para mim foi a minha primeira vitória. E logo lá eu aprendi a como sair da cadeira para o chão, como ir para o carro, descer degraus, subir pequenas partes que não são acessíveis. E lá eu comecei a retomar a minha independência. E eu acho que toda vez que a gente sofre um trauma, a gente vai passar por um luto. E isso é normal. E para mim, o meu primeiro ano, assim, eu não lidei com minhas emoções. Eu só queria seguir a minha vida e fazer coisas que eu acabei não processando. Em 2019, eu acabei parando no hospital por uma complicação, que eu fiquei internado 2 semanas, que eu tinha que ficar deitado na cama. E, cara, o hospital é um lugar muito reflexivo. Tu fica lá olhando para um teto branco e tu fica imaginando as coisas. E lá eu comecei a sentir mais as coisas que eu precisava sentir, e eu comecei a mudar meu pensamento. Pensei, cara, a gente não consegue controlar as coisas que acontecem na vida, mas com muito treinamento, a gente pode aprender a como a gente vai reagir a essas coisas. E a partir dali eu comecei a mudar um pouco meu mindset e ficar com um pensamento mais positivo, disposto para enfrentar o mundo. Aí eu saí do hospital já com uma cabeça bem melhor, e eu disse, vou começar a voltar a fazer coisas que eu fazia antes, que eu gostava. Eu comecei a fazer alguns esportes, eu tentei fazer um surf adaptado, eu treinei algum tempo jiu-jitsu, fiz algumas aulas de kitesurf, e eu fui retomando a minha independência e uma vida mais normal. E chegou uma hora que eu já estava independente, eu aprendi como me transferir, fazer as coisas mais básicas, até aprendi como botar a cadeira no carro. Eu acabei adaptando um carro, que eu dirijo com a mão, e aprendi a botar a cadeira, e naquele momento eu estava livre para ir para os lugares que eu queria. Eu acabei conquistando a minha independência de novo. E esse foi um momento muito marcante para mim, porque eu estava voltando a sentir coisas que eu sentia antes. E eu nunca aceitei que eu ia ser cadeirante para sempre. Tem as fases do luto, eu acho que a gente tem que aceitar o que aconteceu, mas a gente tem que buscar a evolução. Logo que eu saí do hospital, eu comecei a procurar tratamentos. Eu achei algumas pesquisas super interessantes, eu me inscrevi nelas, mas eu não consegui entrar em nenhuma porque era tudo nos Estados Unidos ou na Europa, e eu teria que morar lá. Aí eu segui acompanhando tratamentos e eu vi que na Tailândia eles estavam fazendo um tratamento para lesão medular que se chama estimulação epidural. Essa estimulação epidural, ela conta com a aplicação de 15 eletrodos na medula e uma bateria. E aí falei com muitas pessoas que tiveram muitos resultados interessantes e eu queria muito fazer esse tratamento, mas era uma coisa que só tinha no México ou na Tailândia. Eu não tinha o recurso, porque é muita grana. Aí eu consegui juntar uma equipe de amigos próximos, amigos não tão próximos, que me ajudaram a captar esse recurso, e eu fui indo para o México. E eu me lembro, falei para o meu pai, quando estava indo para o México, a gente se olhou assim, e eu pensei, será que vai dar certo? Será que vão me sequestrar e roubar todos os meus órgãos? Era uma sensação que eu não tinha ideia do que ia acontecer, mas eu estava muito esperançoso. Aí, em 2021, eu fui para o México e eles implantaram os eletrodos. No primeiro teste, eu tive resultados magníficos. Pela primeira vez, eu conseguia contrair os músculos da perna. E como é que funciona esse tratamento? Eles vão botar esses 15 eletrodos na tua medula e tu tem que configurar.
Porque cada eletrodo desses tem infinitas variáveis, que é a largura de pulso, intensidade, e a partir daí tu vai configurando o que eles chamam de programas. Tu faz 12 programas. Como eu estava há 3 anos e meio já, sem ter contração das pernas, eu não tinha força muscular. E aí, a primeira ideia era eu criar programas para ficar de pé, para fazer tipo um chuta-chuta, um leg press na academia, para mim ganhar força muscular. Eu sempre fiz fisioterapia. Antes de começar a fazer o tratamento, eu sempre fui muito focado na fisioterapia, tanto que foi o que me ajudou. E agora eu vou mostrar um pouco dos resultados que eu tive. Eu voltei para o México em 2022, eu fiz uma reconfiguração desses programas e ficou uma coisa magnífica. Agora eu estou conseguindo fazer um chuta-chuta, um leg press, eu estou conseguindo ficar de pé por mais de 1 hora. No final do ano passado eu bati meu recorde, consegui caminhar 50 metros sem parar, que não parece muita coisa, mas, cara, eu não tinha nada de movimentos, eu não tinha nada de contrações. Então, com esse poder da adaptação, eu fui chegando muito longe, muito longe. Eu ganhei muita massa muscular. Essa foto é da cirurgia, que eu implantei a bateria embaixo, os eletrodos ali em cima. Essas são umas fotos da fisioterapia. Essa foto na cadeira eu acho sensacional, que estou conseguindo vencer uma coisa que os médicos mais expertos falaram que não tinham o que fazer. E com o poder da adaptação, eu fui evoluindo, e hoje eu acredito que não vai demorar muito tempo e eu vou estar caminhando de andador ou de muleta, e assim eu vou evoluindo. Aqui tem mais uns vídeos. Isso foram as últimas semanas de fisioterapia. Como vocês podem ver, eu ganhei muita massa muscular, muita força. Estou conseguindo caminhar sem auxílio, só com a ajuda das mãos ali. E eu não tenho palavras assim para descrever a sensação de conseguir vencer uma coisa dessas. E é um processo que é todos os dias, a adaptação. Porque eu vou ter, como todo mundo, eu vou ter dias bons, eu vou ter dias ruins. Eu acho que o importante é a gente olhar lá para frente sempre, pensar o que a gente pode fazer no momento, plantar esses frutos para colher no futuro, né? Eu não podia acabar a minha apresentação sem falar sobre acessibilidade e inclusão, que é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas muitas vezes acham que é um favor, mas na verdade é um direito. E na questão da acessibilidade, a gente não está pedindo para as pessoas nos compreenderem ou nos entenderem. A gente simplesmente está pedindo o direito de ir e vir nos lugares, que é uma coisa muito básica. E eu acho que isso combina muito com o tema do TEDx, que é os Pioneiros de Amanhã, né? Que quando eu sofri acidente, e quando uma pessoa tem uma lesão, ela precisa se adaptar, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para chegar no mundo. Aí quando tu chega no mundo, tu se depara com um mundo que é completamente não adaptado e inacessível para as pessoas. Então, eu acho que está na hora do mundo começar a se adaptar.